Olá, pastor Rogério Silva. Eu sou o pastor vice-presidente do Ministério Assembleia de Deus Refidim. E neste estudo, aqui no meu canal, esse estudo aqui eu quero abordar sobre missões, iniciar um estudo sobre missões. E eu quero compartilhar com vocês, espero que seja um aprendizado bom e que você possa utilizar no seu ministério, na sua vida e aprender um pouco mais da palavra de Deus, tá bom? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 13, versículo 33. Diz assim a palavra de Deus: outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levado. Nós estamos entrando em um assunto que é muito importante, falar de missões. O evangelismo, o trabalho do evangelismo é para a igreja local, né? E veremos aqui nesse estudo sobre missões, tem um panorama que eu gostaria de falar para vocês. O panorama, ele tem a igreja local, tá? A igreja local, imagina a igreja local. Tem a Judéia, a igreja local, Jerusalém, a Judéia, Samaria e confins da terra. E de pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e todos os confins da terra. Então são 4 estágios que a igreja precisa aprender, passar e fazer missões. Então nós iniciamos em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. O avanço da igreja missionária é a partir que a igreja começa a avançar os estágios. Está lá em Jerusalém, está sendo revestido do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de Deus, inicia o trabalho missionário. Quando a igreja começa a fazer missões, começa a trabalhar. Quando começa a trabalhar, encontramos os hábitos, olha só, os hábitos, costumes, cultura, e essas 3 coisas formam uma sociedade. É muito importante o missionário ter ciência disso. O missionário deve estudar hábito, costume do povo, a cultura que forma a sociedade daquele local. Olha a importância do missionário saber conhecer o terreno a qual ele vai trabalhar, a qual ele irá fazer missões. O papel das missões é a sociologia de Deus. O que é isso, pastor? Ou seja, é levar o homem ao seu estado cultural sem demônios e sem tradição humana. Isso é missões. O estudo de missões é levar o homem ao seu estado cultural sem demônios, tá? E sem tradição humana. Isto é o princípio do estudo de missões, que nominamos de missões transculturais ou missões mundiais, né? O panorama de missões, como eu disse, a igreja local, que simboliza Jerusalém, tá? Entre Jerusalém, o próximo estágio é a Judéia. Jerusalém e Judéia
é considerado como território nacional, tá? A nível nacional. E dentro desse território nacional existe hostes, dominadores e potestades. Olha que o missionário enfrenta, a igreja missionária enfrenta. No primeiro estágio, Jerusalém e Judéia está dentro do Estado, como vamos imaginar o Brasil, dentro do Estado Nacional. E você encontra hostes, dominadores e potestades. No terceiro estágio, Samaria, e o quarto estágio, os confins da terra, já é internacional. É a missão transcultural. Você já encontra ali no estágio 3 e 4, que é Samaria e confins da terra, você já encontra principados. Olha a importância do missionário jejuar, ter a vida em oração, leitura da palavra de Deus. Não é fácil fazer missões. Fazer missões não é apenas fazer culto de missões. Implantação dos costumes em Samaria. Por causa da Síria, né, foi implantado costumes em Samaria. Né? Foi por causa da Síria. O missionário, para cada estágio que passará, né, missão regional, que é a nacional, vai enfrentar hostes, dominadores e potestades, e a missão transcultural, que é mundial, que é internacional, o estágio 3 e 4, Samaria e confins da terra, vai encontrar os principados. Eu quero ressaltar aqui um dos deveres do missionário. Qual que é, pastor Rogério? Um dos deveres do missionário. Um dos deveres é o hábito, conhecer, né? Primeiramente, conhecer o hábito daquele povo, os costumes, quais são os costumes daquele povo, a cultura, para viver bem naquela determinada sociedade. Jamais o missionário deve chegar no local que foi enviado e querer de imediato mudar os hábitos, costumes, cultura de uma sociedade. O exemplo é a cultura indígena. Vai chegar numa tribo indígena, as mulheres andam nuas ou semi-nuas. O missionário, a esposa do missionário já querer mudar de imediato. Vocês não vão atingir o objetivo. Presta bem atenção. Você que pretende fazer missões, presta bem atenção nisso. Tem também, é importante, falando em missionário, eu não poderia deixar de mencionar os jesuítas, desbravadores jesuítas. Devemos reconhecer que os desbravadores jesuítas, eles fizeram cerca de 70% de missões. E nós, evangélicos, pegamos mais já de 70% no caminho andado. Nós temos que agradecer aos jesuítas. Realmente precisamos reconhecer que vieram muitos jesuítas comprometidos em fazer missões. Eu indico a vocês assistirem o filme Os Jesuítas, né? Cultura Tupi-Guarani, para você ter uma ideia, né? O que eles passaram. A terra mexida. É muito fácil, preste atenção no que eu quero dizer. É muito fácil quando o missionário, ele desbravou a região por meio de missões e trabalhou ali, fez missões, e quando chega outro para substituí-lo,
fala que vai iniciar outro trabalho. Não. Nós temos que reconhecer os missionários. Ele vai dar continuidade no bom trabalho realizado pelo missionário. Não devemos menosprezar, porque você vai entender aqui para frente o quão é difícil fazer missões, o quão é árduo. O crescimento da igreja, ela se inicia quando a igreja entende missões e começa a avançar estágios. Quando a igreja local entende a necessidade de fazer missões e começa a avançar aqueles estágios, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, as hostes, dominadores, as potestades, principados, respeitam essa igreja. Eles respeitam. Eis que foi dado todo o poder no céu e na terra ao Senhor Jesus Cristo, um nome acima de tudo. E Jesus, ele fala: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões sobre toda a força do mal, e nenhum dano fará a ti. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Coração de Deus. Dentro do coração de Deus, no projeto de Deus, nós temos que ver o desafio de um missionário. Se você for abrir a palavra em Gênesis, no seu capítulo de número 1, Gênesis capítulo de número 1, é muito bom, missões. Diz assim, a terra, no 2, a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a terra era sem forma, grife aí, sem forma, vazia, tinha trevas e a face do abismo. E o Espírito se movia, ele pairava, pairar, guarda essa palavra, pairar. Ele pairava sobre a face das águas. Se você vê no versículo 1 de Gênesis, temos a sexta-feira na eternidade. Se você vê no versículo 2, temos um sábado na eternidade. E se você vê Gênesis 1, versículo 3, temos um domingo na eternidade. Ou seja, Jesus morre para criar o mundo. Ele é sepultado nesta terra vazia, na sepultura em trevas. E o Espírito de Deus pairava para que houvesse luz de um novo mundo, a ressurreição. Olha que coisa linda. Ali está um propósito missionário. O missionário, ele tem que fazer o trabalho. O missionário, quando é enviado a algum lugar que existem hábitos, costumes e cultura, e a cidade é totalmente fechada, aquele povo é totalmente fechado, porque havia trevas, mas tem que fazer o trabalho de pairar. Pairar. Como o Espírito Santo de Deus pairava sobre as trevas, o missionário tem que fazer o trabalho de pairar. Mas tem que saber fazer o trabalho. Não pode querer chegar e já mudando a história daquela sociedade. Tem que se movimentar, pairar, porque o local é de trevas. O maior missionário
era o Espírito Santo. Vou te explicar. Sabia que a terra estava sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Se você for ver, vou enumerar, você coloca sem forma, vazia, trevas e abismo. E nessa região formada está a região, onde está a região da cultura daquela sociedade. Então, numa sociedade sem forma, vazia, trevas e abismo, também tem o coração do homem. Dentro disso tudo tem o coração do homem. E olha que interessante, o Espírito Santo, ele pairava, ele passava por tudo isso, pairava. Às vezes a mulher reclama do marido. Ah, meu marido, fica tranquilo. O Espírito Santo de Deus está pairando. Quando o Espírito Santo paira, tem pão, tem cura, tem transformação, tem libertação, há quebrantamento, arrependimento, batismo, tem libertação. Porque Jesus mandou Paulo por último. Por quê? Porque a doutrina vem por último. Jesus não entrou com a doutrina. O dever de um missionário, o missionário deve saber que o lugar que ele vai é sem forma, é vazio, vai ter trevas e abismo. Se é sem forma, tem que dar forma. Se é vazio, tem que encher. Se é sem trevas, tem que levar luz. Se tem separação por abismo, temos que combater seitas, doutrinas dos homens e doutrinas milenares, heresias. A base missionária ou a igreja que envia o missionário precisa saber que quando se envia o missionário é necessário um tempo do pairar, o tempo do Espírito Santo de Deus pairar sobre aquele lugar de trevas, aquele lugar de abismo, aquele lugar sem forma, aquele lugar vazio. Se você for ver em Levíticos 19, 23, fala sobre os frutos incircuncisos. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considere proibida a sua fruta. Durante 3 anos, vocês as considerarão proibidas. Não poderão comê-las. O que eu quero dizer com isso? Não cobre resultados nos primeiros anos do missionário. Deixa ele trabalhar. Deixa o Espírito Santo pairar. E às vezes já ligam para o missionário: olha, quantas almas você ganhou? Olha, quanto tal? Olha, tem que sobreviver sozinho aí. A igreja não dá para mandar, não dá para continuar mantendo. Então, olha o cuidado que a igreja tem que ter, tá bom? A liberdade do homem, livre-arbítrio. O homem nasceu livre para tomar decisões. Foi feita a imagem, e a semelhança de Deus. E houve necessidade de missões novamente, pela escolha errada do homem. Ou seja, pela desobediência do homem. Deus criou Adão e a mulher. E passa todas as instruções ali para Adão, sobre a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, que é a árvore do conhecimento. E disse que se ele comesse ali, certamente morreria. Mas a desobediência leva à necessidade de missões. Quando Adão resolve desobedecer Deus, houve a necessidade de missões para conduzir novamente o homem
ao caminho da árvore da vida. O homem não foi no caminho da árvore da vida, ele foi na árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então houve a necessidade novamente de missões. Olha, precisaria eu quero deixar uma chave aqui, um parênteses. Se Adão, meu Deus, se Adão obedecesse, olha, como Adão desobedeceu, precisaria uma encarnação de Deus para explicar ao homem como ele faria isso, como ele chegaria novamente à árvore da vida. Precisaria de um segundo missionário. O primeiro missionário foi o Espírito Santo. Precisaria de um segundo missionário. Como assim, pastor, o Espírito Santo? É o Espírito Santo, ele pairava sobre a terra sem forma, vazia, né? Então foi a necessidade de um segundo missionário, que é Jesus Cristo. E esse segundo missionário acontece quando Jó clama o segundo missionário. Pastor, se você abrir no capítulo 9, 32 de Jó, houve alguém que pediu, que foi Jó. Ele diz assim no capítulo 9, 32, ele é o homem como eu, para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo. Jó foi usado para pedir a Deus. Ele está falando que teria que mandar alguém. O Espírito Santo preparou para a criação dos mundos. O Espírito Santo, ele começou ali a pairar sobre aquela terra vazia e sem forma, né? Com abismo. Ele começou a pairar ali. Para quê? Para que houvesse a criação dos mundos. O primeiro missionário já veio, né? Que é o Espírito Santo. Então ele precisava um segundo missionário, porque o primeiro é espírito e o segundo tem que ser carne. Seria o segundo missionário Adão. Seria uma espécie como um sacerdote, um sacerdote, né? Serviço sacerdotal. O que ele faria? Ele levaria a humanidade à árvore da vida. Olha que coisa, glória a Deus. Ele levaria a humanidade à árvore da vida. Olha o que aconteceria conosco. Nós saltaríamos de Gênesis direto para Apocalipse 22. Olha o tanto que nós deixaríamos de passar. Mas Adão desobedeceu e não foi ele, foi Jesus Cristo, segundo missionário. Olha só, Deus responde o pedido de Jó. Lá em Isaías, no capítulo 6, 8, diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. O missionário diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Maravilhoso é o Senhor Jesus. O segundo missionário, ele veio, o primeiro missionário, ele veio pairar. O segundo veio para salvar. Por fim, para encerrar essa primeira aula do estudo de missões, Moisés, eu quero falar de Moisés. Moisés, lá em Êxodo 3, Moisés, ele tem um encontro com Deus. Deus chama Moisés e fala para Moisés: Moisés, mete a mão no teu peito, por dentro da túnica. Moisés colocou a mão. Quando Moisés tirou, a mão dele estava leprosa.
Deus torna a dizer a Moisés: Moisés, mete a mão no peito, novamente, para dentro da túnica. Moisés coloca, e quando tira, a mão de Moisés está branca como uma pele de neném, de bebê, pele branca. O que nós aprendemos? Deus, Ele limpa o missionário. Antes de enviar, Deus limpa o missionário. Pois o missionário ele tem que estar limpo por dentro e por fora. O envio de um missionário, Deus, quando fala que vai enviar Moisés, Ele diz que é homem de duras palavras. Alguns estudiosos dizem que Moisés era gago, outro que tinha dificuldade em falar, que era até fanho. Mas acreditamos que Moisés era um homem de dura palavra mesmo. Não que era gago, mas de dura palavra. E Deus, ele manda Arão. Deus manda Arão. Olha, preste atenção, Deus manda Arão para que Arão vá com Moisés e fale por Moisés. Glória a Deus. Nós aprendemos aqui que Arão, ele representa o Espírito Santo de Deus. Nós somos seres humanos, nós somos de duras palavras também. Por isso, existe a necessidade do Espírito Santo de Deus na vida do missionário. Pois o Espírito Santo de Deus na vida do missionário será como um Arão. Representará, falará na boca como se fosse na boca de Moisés, né? As palavras de Moisés. O Espírito Santo de Deus vai falar para você. É o Espírito Santo de Deus que vai falar para você. Glória a Deus. Porque nós somos homens de duras palavras e somos imperfeitos. Eu quero agradecer você que ficou até agora conosco, participou dessa primeira aula de missões, né? O que é missões? Eu espero que você possa ter anotado. Você se inscreve aí no meu canal, Pastor Rogério Silva, tá? Vai lá, dá um link, dá um joinha lá, se inscreve no canal, toca o sininho. E até a próxima aula, aula número 2 de missões. Deus abençoe, um forte abraço a todos. E eu quero orar por você. Senhor, obrigado, Pai, por essa pessoa que está assistindo esta aula agora, que poderá assistir essa aula, que visita este canal, abençoa a vida dela, que este material sirva para edificar, para levantar o teu ministério e o teu Espírito Santo possa pairar sobre a vida de todos. Amém.